Tá chegando a hora! Tem repá na Série C do Campeonato Brasileiro. O importante é que este repá é mais festivo do que decisivo. Mas como todo repá, tem os seus dilemas. Já já pra você, Segundo Guerra, aqui no Não É Só Futebol. Remo e Paysandu se enfrentam no quarto clássico da terceira divisão do futebol brasileiro. É verdade, até aqui, em 3 oportunidades as equipes se cruzaram e cada uma venceu um jogo. Tivemos ainda um empate. Então este quarto repá é um repá tira-cisma. Foram 4 gols marcados para cada lado. Interessante, uma vitória do Remo, uma vitória do Paysandu, um empate, 4 gols marcados pelo Paysandu, 4 gols marcados pelo Clube do Remo. Um repá que tem todo este peso da tradição centenária, da história de um clássico como é o Clássico Rei da Amazônia, o mais jogado do mundo. Mas é um repá que não tem o peso de uma decisão efetiva. Claro que ele será emocionante, terá momentos importantes, mas ele não tem uma sobrecarga emocional que caracteriza esta disputa acirrada e histórica entre Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube. Então, quais são os dilemas deste repá? São dilemas mais suaves, mais leves. Por exemplo, o primeiro dilema: eles devem ficar no mesmo grupo ou em grupos separados na próxima etapa da competição? Na minha opinião, o melhor é que cada um fique num grupo, porque não haverá o confronto direto. Estes 2 confrontos entre Remo e Paysandu no mesmo grupo na próxima etapa podem acabar atrapalhando a classificação ou o acesso dos 2 para a Série B do ano que vem. É claro que há uma tese diferente. Repá no mesmo grupo na próxima etapa significa apenas 2 viagens, 2 deslocamentos e 4 jogos em Belém. É verdade, em grupos distintos, cada um vai ter que sair 3 vezes e jogar em casa 3 vezes. Acontece que desses 4 jogos em casa, 2 são os 2 clássicos. Tem também o aspecto que, de repente, se um for terceiro e outro for quarto, cada um no seu grupo, eles jogarão a última rodada, a 6ª rodada fora de casa. Enfim, tem esse dilema para ser analisado. E tem um outro. Vale a pena poupar os jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos? Também, na minha concepção, sim. O Remo não terá Fredson mesmo e nem vem sendo titular porque ele levou o 3º cartão amarelo. Mas o Remo tem 5 jogadores pendurados com 2 cartões. O Paysandu tem 8. E por que não administrar neste clássico? Este clássico permite esta administração. Então vamos imaginar aqui um Clube do Remo, por exemplo, sem o Marlon na lateral esquerda, sem o Mimica na zaga, sem o Lucas Siqueira na volância. Vamos imaginar aqui o Paysandu sem o Tony na lateral direita, sem o PH ou mesmo o Serginho na segunda volância, sem o Nicolas, por que não? Juninho está vindo de recuperação, como o William Barros, são 2 outros que estão com cartão amarelo também. Podem ficar fora exatamente pelos 2 motivos. Como no caso do Remo, nós temos aí a situação do Eduardo Ramos e do Wallace, que em recuperação também não devem ficar disponíveis. Então, por exemplo, o Remo poderia ter Vinícius, Luz, Alemão, Jansen e Dudu Mandai. Poderia ter Charles, Júlio Rush e o G2, Hélio, Salatiel e Charles. Seria um time interessante para o Paulo Bonamigo colocar em campo. O João Brigatti poderia escalar, por exemplo, Paulo Ricardo, William, Micael Perema e Bruno Colasso. O Shoa, Wellington Reis e Marlon, Vitor Feijão, Jefinho e Matheus Anderson. 2 equipes escaladas e prontas para o jogo. Agora, os nossos dilemas são dilemas suaves. Imaginemos o que vivemos no ano passado. Um repá decisivo na última rodada para definir classificação. E aí o que aconteceu? O Paysandu conseguiu se classificar, o Remo não. Este repá não tem este peso, não tem este componente. Os 2 estão classificados.
Imaginem o que está acontecendo no futebol paraibano. No ano passado, 13 e Botafogo, na última rodada, estavam decidindo a possibilidade de queda do 13 e a possibilidade de classificação do Botafogo. O 13 se salvou, mas o Botafogo não se classificou. Imaginem este clássico paraibano deste ano, em que um vai cair, não tem jeito. Um se salva e outro mergulha para a Série D. Isto sim é dilema. Isto sim é problema. O Repá é mais festa do que decisão, mas sem dúvida terá muita emoção. O Bragantino estreia na segunda fase da Série D, no interior do Maranhão, contra o Juventude no sábado. Vai decidir em casa, é claro, a sua classificação. E lembrando que também uma outra decisão vamos viver neste final de semana. Nesta segunda fase da Segundinha, a Tuna perdeu para o Fonte Nova na ida por 2-0 e precisa reverter este placar no jogo de domingo de manhã no Souza. Difícil a vida da Águia. Que situação! É isso, amigos. Até a próxima.